Boa noite, Fael. Eu gostaria de compartilhar o meu relato baseado em um acontecimento real na minha vida. Eu vou me apresentar aqui com o nome fictício de José. E quando eu tinha 16 anos, eu morava com a minha mãe e os meus 2 irmãos, e a gente tinha uma rotina tranquila, até que um dia a minha mãe chegou do trabalho muito estranha, com um olhar diferente, pedindo para retirar da casa todos os nossos brinquedos. E depois disso ela passou o dia inteiro falando besteiras e coisas sem nexo. Até que chegou a hora de dormir e tudo começou a piorar. Ela acordou a casa inteira de madrugada, desesperada, gritando comigo, pedindo para eu parar de assoviar. Mas o problema é que eu não estava assobiando. Ela voltou a dormir muito desconfiada e eu também. E novamente, umas 4 ou 3 da madrugada, ela acordou novamente no meu quarto gritando comigo, falando para eu parar de assobiar. E mais uma vez, eu não estava assobiando. Então, ela com um semblante de ódio, foi até a cozinha, pegou um óleo benzido, veio em minha direção com esse óleo dizendo: "Eu quero ver você assobiar agora." Enquanto passava o óleo com o sinal da cruz na minha boca. Bem, a princípio, aquele óleo ardeu muito e eu pensei que iria morrer, porque ela não estava parando quieta. Andava de um lado para o outro me xingando. E no outro dia, bem cedo, todo mundo acordou, mas a minha mãe ficou dormindo. Ela estava muito doente e com os olhos fundos, e a sua voz estava rouca. Porém, mais tarde, umas 4 horas, ela começou a gritar de dentro do quarto dela e quebrando tudo que havia lá. E com uma voz muito grossa. Então, ela pegou o meu irmão mais novo de 1 ano e o levou para o banheiro e então começou a tomar banho com ele. Mas tudo começou a ficar estranho quando já se passavam mais de 8 horas e ela não saía de lá. Eu e os meus irmãos fomos chamá-la para tirar o meu irmão mais novo e também tirá-la de dentro daquele banheiro. E assim, tiramos o meu irmão pequeno de lá, vestimos o meu irmão e fomos todos dormir. E depois disso, umas 2 horas da madrugada, acordamos com barulhos vindo do quarto da minha mãe. Eu levantei e disse para os meus 2 irmãos ficarem lá, que eu iria ver o que estava acontecendo. E chegando lá, a minha mãe estava deitada na cama chorando, pedindo ajuda, dizendo: "Socorro, eles estão na minha cabeça." Ela continuou a dizer coisas sem pé nem cabeça, e eu decidi passar a noite com ela lá, pois haviam 2 camas. E enquanto eu estava tentando dormir, a minha mãe virou para mim e com os olhos abertos, fixo em mim, ela começou a cochichar bem baixinho, palavras incompreensíveis. Eu comecei a ficar com muito medo e perguntei para ela o que ela queria dizer, pois eu não estava ouvindo nada. Ela nada respondeu. Então, eu levantei para tomar um copo de água e decidi passar no quarto dos meus irmãos e ver se estava tudo bem. E chegando no quarto dos meus irmãos, eu abro a porta e me deparo com uma sombra negra em cima do meu irmão mais novo, o mesmo que havia passado 8 horas com a minha mãe dentro daquele banheiro. E quando eu acendi a luz, aquela sombra imediatamente desapareceu. Eu decidi voltar para o quarto onde estava a minha mãe. E chegando lá, eu tomei um susto enorme, pois quando eu abri a porta,
eu me deparo com ela, em pé, com os olhos todos brancos e sem mover um músculo. Eu fiquei muito assustado com aquilo e voltei correndo para o quarto dos meus irmãos. Tranquei a porta. Em seguida, eu escuto passos no corredor da casa e depois batidas na porta. E uma voz, semelhante à da minha mãe, dizendo o seguinte: "Crianças, abrem a porta!" Eu não respondi nada e percebi que o meu irmão tinha acordado. Eu olhei para ele e fiz sinal de silêncio. Aquilo se estendeu pela noite toda. No outro dia, eu saí do quarto sozinho e vejo a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Ela fazia o café da manhã. O dia foi passando, estava tudo normal. Até que chegou a noite e novamente ela, em um ato de loucura, começou a falar com a voz grossa e em uma língua que eu não conhecia. Ela pegou o celular dela, quebrou inteiro e começou a comer, cortando a sua boca e cuspindo sangue a cada mordida que ela dava. Pensamos em levá-la para o hospital, mas não tínhamos como e ela não aceitou sair de casa. E depois disso, ela surtou e começou a quebrar a cozinha inteira. Copos, pratos e talheres. Ela caiu no chão desmaiada e não acordou mais. Então, eu a levei para o quarto dela e depois de cobri-la com um cobertor, eu fui dormir. E quando eu estava saindo do quarto, ela acordou e chamou por mim e disse para eu ficar com ela, porque ela estava com muito medo. Eu fiquei e logo depois ela começou a gritar e do nada colocou a mão na boca e arrancou um dente sem esforço algum. Levantou rapidamente e foi até a cozinha, que estava toda suja de cacos de vidro. Ela pegou uma faca e começou a se cortar inteira, braços, pernas e até as mãos. Eu e os meus irmãos pulamos em cima dela e tentamos a impedir, mas ela era muito forte e jogou meu irmão no chão. Resolvemos deixar ela lá e sair dali, pois ela estava muito estranha. Eu e os meus irmãos fomos até a casa de um amigo da minha mãe para pedir por ajuda. E ele disse que já sabia o que era, assim que nós explicamos tudo para ele. Ele foi até a casa de um pastor e o chamou para ir lá na casa resolver essa situação. E chegando lá, a minha mãe continuava na cozinha e estava no mesmo lugar, sentada no chão com uma faca na mão. E assim que o pastor chegou, conseguiu acalmá-la e tirar a faca da mão dela. Aí levamos ela para o quarto e começamos a orar sobre ela. E parecia que aquilo que estava dentro dela não estava gostando muito. Ela se debatia, hora ou outra levitava, e segundo o que o pastor falava, o que estava dentro dela saía e voltava constantemente, como se não quisesse ir embora. Ou quando um espírito saía, outro voltava para o corpo da minha mãe. E era assim o dia todo, até que tudo aquilo nos cansou e resolvemos parar. E eu me senti muito triste por não poder fazer nada pela minha mãe. E isso durou pelo menos uma semana. Quando tudo finalmente acabou, a minha mãe nos contou o que aconteceu com ela durante todo esse tempo. E segundo os relatos dela, ela passou 4 dias no inferno, dentro de um lago de enxofre, e 3 dias sendo chicoteada e fugindo de criaturas horríveis que ela não conseguia descrever. Ela procurou uma igreja para frequentar, a qual ela frequenta até os dias de hoje. Muito obrigado, Fael, por contar o meu relato, e desejo a todos aqui uma boa noite.